A gente está tendo caso de ampla repercussão nacional e é importante a gente estabelecer a relação entre as duas coisas. Ontem, na esteira de um PL do Paulo Bilinski para tirar a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nessa lógica maluca da extrema-direita que a esquerda defende bandido, nós tivemos, já com uma reação da AGU, já com uma reação das instituições, a esquerda está toda focada nisso e tem que ficar focada nisso, nós tivemos o deputado Gilvan da Federal dizendo que ele deseja a morte do presidente Lula. Gente, vamos esquecer por um segundo, quem é Gilvan da Federal? E a gente vai falar aqui na live, tá? A gente vai dizer quem é esse rapaz que faz parte dessa onda de parlamentares bolsonaristas que vem da segurança pública, junto com o próprio Paulo Bilinski, que tem uma história muito mal explicada com a ex-namorada dele, que ele diz que está explicada, mas está muito mal explicada. Vamos pausar um segundo. Independente de quem falou que deseja a morte do Lula, independente de quem disse isso, não importa quem disse isso, independente de quem disse isso, a questão toda é que isso está diretamente relacionado com a prisão do Bolsonaro. Diretamente relacionado, tá? Quando vem gente da esquerda dizer que tá demorando muito para prender o Bolsonaro ou que a prisão do Bolsonaro vai solucionar tudo, eu revido com isso. O que vocês acham que vai acontecer quando, enfim, a Suprema Corte conseguir a prisão do ex-presidente? O tio França, no ano passado, gente, foi um alerta. Um homem se explodiu diante da estátua da justiça. Muita gente fez piada, fez meme, porque a história do cara era realmente bizarra. Mas aquilo era um sintoma. Outro sintoma é esse Gilvan. A gente vai ver ameaças e mais ameaças e mais ameaças. E eu tenho falado para vocês, 26 não é só Lula candidato. 2026 nós temos que proteger o presidente Lula. Nós temos que garantir a sua sobrevivência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o único na história brasileira que foi presidente 3 vezes. Em um regime democrático. 3 vezes. E a sua existência é um chamariz para fascista. Eles não toleram, gente. Eles não nos toleram. Eles cultuam o ódio, eles transformaram o ódio num método. Eles transformaram o ódio num método político, num meio de vida. E nós precisamos interromper esse ciclo. Nós precisamos interromper esse método de vida. Nós precisamos botar uma risca nisso. Senão isso vai se voltar contra nós. Senão nós seremos os primeiros a serem fritados. Não é apenas o presidente Lula. Não é apenas o Partido dos Trabalhadores, não é apenas a esquerda. Eles estão consagrando métodos que, volto a dizer, é o mesmo golpe que nós vimos em 2022 e 2023. O golpe não parou. Eles sempre estão em estado de golpe. Eles não aceitam derrotas, eles não aceitam mudanças, eles querem o controle total desse país. E passando por cima do presidente Lula se necessário. Lula é uma barreira de contenção desses homens. Lula é uma barreira de contenção desses homens. A extrema-direita, o que o Cláudio Antônio está falando, ela é ódio e é frustração. É o ressentimento. É o reacionarismo. Eles dizem que são conservadores, mas eles não são conservadores. Eles são reacionários. Eles reagem com fúria, com não aceitação, com ressentimento, com frustração.
O modo como eles trabalham é esse. Eles não suportam nós. Eles não suportam a democracia. Eles não suportam o Brasil real. Eles não querem falar de fome. Eles não querem falar da população menos favorecida. Eles não querem falar de pobre. Eles não querem falar do que realmente é necessário nesse país. Eles não querem falar de aquecimento global. Eles negam o aquecimento global. E assim eles querem nos matar também. Eles não querem só a morte do Lula. Eles querem a morte de todo mundo que pensa nesse país, que pensa criticamente. Eles não suportam a diferença, diz o Game Jesus aqui, o Rodrigo vai vir na sexta. Eles não suportam, eles não querem suportar. O método deles é esse. O método deles é esse. São reacionários. São reacionários. Douglas Rodrigues, muito bom dia, querido, de Cajueira da Praia, Piauí. Mas, apesar deles não tolerarem, existe uma coisa que pode barrá-los e a gente leu muito sobre ela essa semana. A revista New Yorker fez um perfil gigantesco do juiz Alexandre de Moraes. Não se trata de exaltar meramente a figura do Alexandre de Moraes, mas existe uma barreira de contenção. Existem limites que estão sendo postos pelo judiciário e esses limites têm que ser cumpridos. Esses limites precisam ser cumpridos. Esses limites precisam chegar na população. Esses limites precisam assustar o eleitor do Bolsonaro. Esses limites precisam ser postos. Esses limites precisam ser executados. Do caso contrário, nós viveremos ameaça atrás de ameaça, atrás de ameaça e atrás de ameaça. Se não de Bolsonaro, dos seus asseclas, se não dos seus asseclas ou de Bolsonaro, de um outro nome da extrema-direita. Porque eles já estão postos aí. O ato na Avenida Paulista não foi sobre Bolsonaro, foi sobre o futuro do bolsonarismo, e para mim aquilo era o lançamento da plataforma política do próximo extremista de direita, que ao que tudo indica é Tarcísio de Freitas. Com uma coisa que o Viário estava falando ontem, eu ainda vou desenvolver isso numa live aqui em separado, com o Silas Malafaia de Olavo de Carvalho. É terrível isso, gente. É uma construção que a gente vai ficar muito em risco. O guru deles, novo, agora é um pastor que grita, que apela para a religiosidade para passar uma mensagem de extremismo. A AGU agora já se moveu, mas a gente tem que se mover, gente. A sociedade tem que se mover. Esse assunto não pode sair das capas dos nossos jornais. Eu sei que o Juscelino Filho foi demitido ontem. O ministro dos cavalos do governo Lula, ministro das comunicações. Foi demitido porque está sendo processado pela PGR por corrupção passiva. E tem que sair mesmo. Tá? Mas o foco nosso não pode ser esse. O foco nosso tem que ser o Gilvan. O foco nosso tem que ser a vida do presidente Lula sempre ameaçada. Sempre ameaçada. A vida de um homem que é o ator político mais importante dos últimos anos. Os adversários não têm sequer, esses adversários extremistas que desejam a morte, não têm sequer respeito por essa trajetória. Porque o antilulismo no Brasil é meio de vida. Antilulismo dá dinheiro, gente. Antilulismo, no limite, te elege vereador, te elege deputado. Eles têm uma plataforma baseada no ódio. Eles têm uma plataforma baseada no ressentimento. E eles capturam as pessoas que estão ressentidas, as pessoas que estão odientas, as pessoas que estão querendo nos matar. Querendo matar o Brasil. Querendo acabar com as nossas famílias. E não é acabar com a família tradicional brasileira, é acabar com todas as famílias. Com
todas as religiões, com todos os credos, eles não querem sequer realmente professar dentro da filosofia evangélica deles, do pensamento evangélico deles, do pensamento crente deles, eles não querem nem ressaltar o verdadeiro cristianismo. São cruéis. Eles são cruéis. Eles cultuam o dinheiro. Eles cultuam a superficialidade, eles cultuam o ataque eterno. Eles fazem esse tipo de coisa. Por isso não tem que anistiar. Não é porque nós somos cruéis. Não é meramente por uma vingança. Não pode ter anistia para eles efetivamente terem um prejuízo. Para eles entenderem em algum momento que esse golpe precisa ser desarmado. Esse golpe precisa ser desarmado. Mas na história do Brasil, o golpe de 64 não era para acontecer em 64. Eram de movimentações militares desde o governo Vargas. E que foram sendo minadas até que em 64, com a renúncia do Jânio Quadros e a ascensão do João Goulart, estourou. Estourou. E a gente está vivendo um período, eu não digo que é o período igual, mas há algumas semelhanças que são preocupantes. Bolsonaro tentou um golpe entre 22 e 23. E a gente vai achar que a vida está solucionada porque ele não conseguiu o intento naquele momento? Ou vocês acham que vai ficar só naquilo? Ou vocês acham que vai ficar só na ameaça do Gilvan agora? E que ela não significa absolutamente nada. Por isso nós temos que falar, gente. Nós temos que falar, nós temos que se direcionar, nós temos que apontar. Isso não pode passar batido. A ameaça ao Lula não é uma ameaça ao Lula. É uma ameaça a todos nós. A todos nós. Todos nós somos ameaçados pela fala do Gilvan. Todos nós somos ameaçados quando matam Marcelo Arruda. Todos nós somos ameaçados quando matam Moa do Catendê. Todos nossos são ameaçados quando há o plano Punhal Verde e Amarelo. Eles tinham um plano. Eles tinham um plano para aplicar um golpe no Brasil. Não é sobre o Lula, é sobre você que está me assistindo. É sobre você que está me assistindo. O cara tinha que sair preso, não só caçado, diz o Alba Granato. É um absurdo o que esse Gilvan fez. Ameaçou um presidente da República em exercício. Em exercício. E eles vão vir com a desculpa que a gente desejou algo parecido com o Bolsonaro. Nunca desejei. Nunca desejei a morte do Bolsonaro. Eu quero ele preso e sofrendo por isso. Eu quero ele preso. Eu quero que ele pague pelos crimes. Mas essa galera joga abaixo. Fiz matéria lá atrás, na época do golpe da Dilma, de um grupo no Facebook que já desejava a morte do Lula encomendando um caixão. O presidente Lula é ameaçado desde sempre. As ameaças dele são... É impossível de catalogar. É impossível de catalogar. Se tem uma pessoa que foi vítima de fake news e de ameaças nesse país, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o presidente Lula. Então nós temos um perigo aqui, gente. Nós temos um perigo aqui. Lula sempre foi alvo de baixarias da extrema-direita. Sempre foi alvo. Sempre foi alvo. E agora a coisa vai escalar e agora a gente tem que proteger cada vez mais esse presidente. Ele é o nosso grande nome, gente. É o nosso grande nome. Ah, Pedro, mas você está com um discurso muito messiânico. Não, eu considero novos nomes. Gosto muito de Glauber Braga. Gosto muito de Guilherme Boulos. Gosto de Fernando Haddad. Mesmo criticando seu arcabouço fiscal. Há novos nomes. Mas há um veterano. Um tricampeão, que querem derrubar. Que querem tirar de circulação.
E ao tirar o Lula de circulação, eles querem nos tirar de circulação. Eles querem que a única ideologia seja o bolsonarismo ou qualquer coisa que surja depois com Tarcísio de Freitas. Nós estamos vivendo, a Haddad foi muito preciso na entrevista que ele deu na Folha de São Paulo há algum tempo já. Parece que ele deu uma nova pesquisa, nova entrevista agora, eu preciso assistir, aliás. Nós estamos vivendo um ciclo de direita. Isso não significa que a centro-esquerda não possa ganhar eleições. Mas há um conflito aí. Nós estamos vivendo um período em que as big techs estão moldadas por esse discurso de ódio. Em algum momento isso vai mudar, gente. Em algum momento isso vai mudar. A história é um arco maior. Quem imaginou, por exemplo, que depois das jornadas de 2013 nós teremos Bolsonaro presidente? Quem imaginou que Dilma ganharia uma reeleição? Quem imaginou que Dilma sofreria um golpe parlamentar? Quem imaginou que Michel Temer pudesse virar presidente da República? Quem imaginou que Lula ficaria preso 600 dias e teria sua condenação anulada? Quem imaginou todas essas coisas? E é por isso que nós temos que lutar por Lula, que como João Bosco Dias falou, vamos aproveitar que tem 100 pessoas assistindo, gente, pinguem superchats. Como o João Bosco falou aqui, Lula é o protetor do povo trabalhador brasileiro e do pobre e da classe média. Exatamente, Lula quer um país de classe média. Lula quer que você prospere, você que está me assistindo. Ele quer que você tenha uma casa com a varandinha do Pum. Ele quer que você ganhe os benefícios do governo para poder se desenvolver. Ele quer que os estudantes vão para o exterior. Ele quer construir universidades federais e institutos nos morros, nas favelas. Ele quer que a juventude estude. É isso que Lula quer. É isso que Lula coloca. É isso que Lula desenvolve. É isso que Lula se investe. E é muito importante que vocês entendam isso. É muito importante que vocês entendam cada palavra que eu estou colocando aqui. O perigo não é o Gilvan. O perigo é o presidente Lula. Nós temos que protegê-lo em 26. Nós temos que apoiar a sua reeleição em 26. Nós temos que nos organizar enquanto campo político para fazer esse tipo de coisa. Reinaldo Azevedo já está defendendo a cassação do Gilvan. A gente vai ler sobre isso também aqui no nosso giro de notícias. Mas é fundamental que vocês entendam todos esses pontos que eu abordei nesse editorial. E entendam, isso não é só uma ameaça de morte. Porque se isso fosse só uma ameaça de morte, se solucionava de uma maneira simples, mas é um resultado de um comportamento sistêmico. É o resultado de um método de fazer política. É o resultado de um grupo organizado que vai batalhar pelos nossos retrocessos. Quando vocês verem um discurso que se diz contra as minorias, cuidado. Cuidado. O movimento negro, o movimento feminista teve conquistas muito importantes na última década. O movimento negro e o movimento feminista teve conquistas muito importantes na última década. A extrema-direita está bombando porque o sistema conservador e reacionário não aceita isso. É por isso que eles estão agressivos assim. Eles não querem preto, pobre favelado. Eles não querem mulheres no poder. Eles não querem nordestinos no poder. Eles querem uma casta. Tinha sobrado para eles agora antes o Bolsonaro. E agora eles vão testar um novo nome. E o nome será Tarcísio de Freitas. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante. Você
é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.